Estamos de volta, que alegria ter você aqui conosco em mais um episódio do podcast Fé e Mesa. Eu de volta, literalmente, depois de algumas semanas com compromissos profissionais que infelizmente me tiraram aqui da participação presencial, né? Mas sempre estava com nossa equipe em espírito ou assistindo também e sempre orando, sempre acompanhando, que é sempre uma alegria fazer parte dessa mesa tão especial do nosso podcast Fé e Mesa. Programa que tem alcançado vidas de uma forma sobrenatural, onde a gente atrai a presença do Pai através de tantos momentos bons aqui, compartilhando experiências, compartilhando direcionamentos que o próprio Senhor dá e também nos divertindo. É assim, a mesa, a comunhão, ela proporciona todos esses sentimentos, todas essas situações. Então é um prazer ter você conosco, hoje de maneira em estreia. O YouTube nos dá essa ferramenta, então você pode também deixar os seus comentários aí no chat e depois a gente vai acompanhar, a gente pode fazer um levantamento dos principais comentários que tiverem. E interatividade não vai faltar. Então você pode, quando estiver assistindo também, seguir normal, fazendo print da tela do seu YouTube, mandando a sua foto, postando sua foto e marcando o nosso podcast Fé e Mesa. Inclusive, é muito importante que você faça isso. Você que está assistindo agora, já faz esse movimento de preparar a câmera do celular, pegar um trecho bem bonito aqui da mesa para você tirar a sua foto, postar no seu Instagram, nas suas redes sociais, para mostrar que estamos sim aqui, de forma gravada, mas presente aí na sua casa, no seu dispositivo móvel. Uma alegria falar com você. Hoje estão comigo os nossos diáconos André e Keline. Prazer, gente, estar com vocês mais uma vez. Pastor Vini, muito obrigado. Mais uma vez aqui participando, né, desse Fé e Mesa podcast, porque tem feito tanta bênção nas nossas quartas-feiras, né? Eu estava de suplente, agora eu vou estar titular. Mas a gente está por aqui para agradecer ao Senhor. Muita coisa boa a gente vai conversar essa noite. Acompanhei vocês dois semana passada, junto com a Bispa e o Wagner. Foi muito bom, uma troca muito rica. Keline, prazer mais uma vez. Boa noite. Boa noite para você que está em casa, que está assistindo a nós nesse momento. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Que bom, que alegria a gente poder conversar, né? Conversar sobre as coisas boas que o Senhor faz. Hoje, tendo um tema muito propício para a gente tratar, que é sobre o poder da adoração. Porque muitas vezes a gente não tem a noção da importância que a adoração tem na nossa vida espiritual, para que a gente eleve outros patamares na vida sobrenatural. Para a gente alcançar o reino sobrenatural, a adoração é fundamental para isso. E quando a gente fala de adoração, não se trata só de cantar louvores, de bater palmas, tocar algum instrumento, mas é a nossa vida de adoração. A gente fala muito disso na nossa igreja local, a ICP Caruaru, mas é sempre importante frisar, e hoje trazendo essa conexão com o poder da adoração para alcançarmos uma esfera mais do sobrenatural. Antes de a gente entrar na nossa pauta, vamos honrar os nossos parceiros, esses que estão conosco desde o início, nos apoiando e trazendo a sua contribuição para que esse programa continue aí, chegando a tantos lares, tantas pessoas que nos acompanham. Vamos ver agora o anúncio do Rancho dos Pets e voltamos com mais apoiadores para a gente falar por aqui. Aromas de Ambiente Caruaru, especializadas em aromas, decoração para ambientes, decorações para lavabo, aromaterapia e marketing olfativo. Fica na Rua São Sebastião, no centro de Caruaru, com entregas para todo o Brasil. WhatsApp 81997579677. Clube Premium. Descubra a revolução no mundo da moda com a Clube Premium Moda Feminina. Cada mulher merece brilhar, destacando sua personalidade única através de peças exclusivas que transmitem elegância, conforto e sofisticação. Clube Premium, WhatsApp 81991332598
e o site amoclubpremium.com.br. Nesse caso, para você que quer comprar os produtos, mas também para você que quer revender. Então, entre em contato com a Clube Premium para que você possa participar dessa empresa que também tem sido tão relevante aí no polo de confecções. Encaixe brindes e itens personalizados para o seu evento ou presentes de uma forma única. WhatsApp 81998480326. Aqueles itens que você queira personalizar para o seu evento, para a sua casa, para um presente, uma camisa, uma caneca, qualquer tipo de item. Eles têm toda a tecnologia disponível. Olha lá no Instagram deles. Tem muito conteúdo legal mostrando os bastidores, como os itens são personalizados. Então, procura a Encaixe Brindes, que você vai ter a personalização, ó, aqui como as canecas do Fé e Mesa. E muitas das camisas também que produzimos na nossa igreja local são da Encaixe Brindes. Então, procura eles, que com certeza você vai ter algo muito único. Lion Pro. Não se contente com o comum. Escolha Lion Pro e eleve a sua experiência de treino da sua academia a um novo patamar. Porque na Lion Pro não são fabricados apenas equipamentos, mas também o futuro do fitness. Conheça e se surpreenda. Lion Pro, WhatsApp 81994791084. No Instagram, @LionPro360. Lion Pro, que fornece e fabrica equipamentos para academias. Ele é referência aqui na região. As grandes academias da cidade, condomínios, já contam com equipamentos da Lion Pro e você pode também fazer parte e adquirir os produtos da Lion Pro. Entre em contato com eles para você ver o que é excelência nesse tipo de área. Diferencial contábil. Na Diferencial Contábil entendemos que por trás de cada número existe uma história, um sonho, um objetivo. Por isso, não são apenas serviços de contabilidade, mas uma parceria no seu caminho para o sucesso. WhatsApp 81996486996. Você que precisa de serviços contábeis, contabilidade, seja para ajustar a contabilidade da sua empresa, você que é empreendedor individual, que quer ali organizar o seu MEI, entre outras coisas. Você que também presta serviço, tem dificuldade com nota fiscal, entre em contato com a Diferencial Contábil, que com certeza a Ana Paula vai te ajudar, te passar todas as orientações possíveis. Já passou o tempo do imposto de renda, mas ainda tem o processo, né, de ver se a declaração foi aceita ou não, se tem pendência. Então, um contador de responsabilidade, um profissional de contabilidade como a Ana Paula vai poder te ajudar nesse sentido para ficar tudo ok. Então, ainda dá tempo de procurar, entre em contato com eles para resolver, de fato, a sua vida contábil. Procura a Diferencial Contábil. Gente, hoje nós vamos falar sobre esse tema, mas antes disso, vocês sabem, quem é da nossa igreja local ICP Caruaru, sabe que os nossos pastores, o Bispo Eduardo e os pastores Jade Everton e Ivanildo estão em Jerusalém, pelo menos até o dia da gravação deste episódio, já estão voltando para cá. E, juntamente com o nosso apóstolo Everaldo, da ICP Curitiba, eles estão produzindo muito conteúdo lá também, mostrando os bastidores, e eles fizeram um conteúdo especial lá na terra de Cafarnaum, vivendo tudo isso, né? Estar em Jerusalém é viver a história, é pisar onde Jesus pisou, é vivenciar tudo aquilo, trazendo à memória aquilo que, além de nos dar esperança, já é uma certeza para nós. Então é uma experiência profunda e eles bateram um papo muito legal lá, junto com o pastor Wellington, que está conosco, o nosso amigo, o pastor Alexandre, que também é praticamente o guia turístico do grupo. Eles gravaram um conteúdo especial, trazendo reflexões a respeito dessa viagem, do que eles já sentiram e da energia, da atmosfera que está naquele lugar e do que eles podem compartilhar com você agora. Fica com esse vídeo, assiste rapidinho e depois a gente volta para tratar sobre o tema desta noite. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Estamos aqui num ambiente bem especial. Hoje estamos na cidade de Cafarnaum, com os nossos amigos pastores, nossa excursão aqui em Israel. E aí a gente vai bater um papo e queremos que você possa ser muito abençoado da maneira também como nós temos sido, temos recebido algo muito especial. Então aqui está a turma toda, o nosso time titular aqui, o pessoal,
todo mundo preparado para tanta coisa que a gente vai estar vivendo no Espírito Santo. Eu queria começar aqui com o pastor Alexandre, falando um pouco sobre o contexto histórico aqui, geográfico aqui dessa região, porque aqui é muito rico, né, pastor Alexandre? Bispo Eduardo, na verdade, são locais mais fortes aqui de Israel, né? Onde a gente pode simplesmente tocar e vivenciar a palavra de Deus. Aqui é a mulher do fluxo de sangue, aqui Jairo, aqui tem a casa de Pedro, tão famosa, né? Comprovada pela arqueologia, aqui os milagres de Cristo, né? Aqui o chamado dos discípulos, aqui à nossa direita, mais acima também, tem um local onde Jesus vai liberar palavras de bênção para aquela população que estava ansiando, né? O Monte das Bem-aventuranças, e por aí vai, um local que marca nossas vidas, porque vivenciar isso aqui da forma que a gente está vivenciando, tocar, sentir o cheiro do mar da Galileia, e o mais poderoso, é verdade. O que a Bíblia diz é verdade. Maravilha. Experiência rica, hein, pastor Jadir? Sim, experiência maravilhosa, né? A gente está aqui na beira do Mar da Galileia e estando de frente, né, à beira do Mar da Galileia, isso nos traz, lembra várias passagens, como o nosso pastor Alexandre falou. Uma delas que me chamou muita atenção é quando Jesus vê aqueles homens, aqueles futuros discípulos, né, e basta só um chamado, o chamado a deixar tudo para trás e seguir a Jesus. Isso é realmente viver o extraordinário, deixar o natural para poder viver o espiritual que está diante de você. Jesus, isso é reconhecer Jesus, isso é realmente reconhecer um chamado é deixar tudo para trás e seguir realmente aquele que é a nossa essência, o nosso modelo de vida, que é Jesus Cristo. Seu Vanildo. Rapaz, o que me chama a atenção nesse local aqui é a ajuda de 4 amigos para descer o aleijado para perto de Jesus. Ou seja, na nossa vida espiritual, nós precisamos de pessoas ao nosso lado para nos levar ao milagre da cura, para nos levar ao sobrenatural. Porque muitas das vezes sozinho nós não conseguimos. E nós temos que ter a ajuda de pessoas, assim como aquele aleijado que desceu do telhado, ele teve a ajuda de 4 amigos que confiaram no sobrenatural que Jesus podia fazer sobre a vida dele. Confia no sobrenatural, mas procura pessoas ao seu redor que te leve a um nível maior do que você está, para você atingir o sobrenatural de Deus. Essa é a passagem que me chamou muita atenção e tocou muito ao meu coração aqui em Cafarnaum. Então, Hélio. Queridos, são vários relatos, né? Várias histórias, vários milagres. Eu quero acompanhar o pensamento do pastor Ivanildo, capítulo 2 de Marcos, do Evangelho segundo escreveu Marcos. 2 coisas me chamam muita atenção no início do texto. A primeira é que Jesus voltava para casa. Quando a Bíblia diz que Jesus voltava para casa, eu entendo que as portas sempre estavam abertas para recepcionar Jesus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a Bíblia nos ensina que a casa estava cheia de pessoas. E o que motivava aquelas pessoas, está lá no capítulo 2 de Marcos, não eram os milagres que Jesus poderia realizar, mas era a palavra que Jesus estava liberando sobre a vida deles. Eu penso que nós precisamos, mais do que nunca, deixarmos ser guiados pela palavra, que a nossa principal motivação para buscar a Deus, buscar ao Senhor Jesus, não seja milagres, mas seja se alimentar da palavra. Porque quando a gente se alimenta da palavra, portas se abrem e uma delas é a porta dos milagres. Então eu quero deixar essa palavra de reflexão, não é? Que a maior motivação sua não seja outra coisa senão se alimentar da palavra de Deus, porque as demais coisas certamente serão acrescentadas na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Pastor Everaldo. Eu quero dar ênfase no texto da chamada dos discípulos. Então estar aqui nesse lugar, imaginando que eles pescavam aqui, que os barcos deles estavam por aqui, que as redes estavam por aqui. E Jesus vem caminhando normalmente, então Jesus como uma pessoa normal, vem até esse lugar e declara a famosa frase: "Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens, pescadores de almas." Então eu quero dar ênfase no chamado. Jesus chamou os discípulos e continua chamando discípulos hoje ainda, hoje. E tem uma resposta dos discípulos que deve ser a nossa resposta. Que a resposta dos discípulos, diz a Bíblia, que imediatamente eles deixaram os seus barcos, suas redes e seguiram Jesus.
tem aqui também o relato da pesca maravilhosa, que tudo que um pescador, o dono de uma empresa de pesca, gostaria de uma grande pesca. E Jesus deu a eles a grande pesca. Jesus, a gente conhece o texto, Jesus falou, vai para o fundo, lança a rede à direita, e eles fizeram como Jesus disse, e eles tiveram a maior pescaria da vida deles. Mas eles deixaram tudo o que eles sonhavam para seguir o chamado de Jesus. Então todos nós, todo discípulo deve atender o chamado, e não atender o chamado depois, deixar para fazer alguma coisa e aí atender o chamado de Jesus. Devemos ser como os discípulos, imediatamente eles deixaram tudo para seguir Jesus. Eu imagino que por aqui estava a família deles, a casa de Pedro aqui atrás, e eles deixaram e foram seguindo Cristo para seguir o chamado de pescar almas. Eu e você somos pescadores de vidas, e não é qualquer pescador, é pescador profissional, porque nós temos o nosso mestre que nos ensina. Seja um pescador de vidas. Amém. Encerrando esse papo, desde já é muito bom estar com vocês aqui, compartilhando dessa terra tão rica, e aqui esse ambiente tão especial, né, com tantos milagres. Eu fico muito admirado sobre a mulher do fluxo de sangue também, nessa região, né, pastor Alexandre, que ela conseguiu promover algo sobre a sua vida quando ela decidiu tocar nas vestes de Jesus. Então, tantas mensagens poderosas já foram liberadas nesse lugar. Eu queria que essa mensagem de esperança também estivesse acompanhando a sua vida. Você que precisa de amigos, Jesus está disponibilizando amigos para você. Aleluia. Você precisa de uma cura, Jesus está disponibilizando cura para você. Você precisa aceitar e viver o seu chamado, diga sim, e eu tenho certeza que Ele vai te empoderar, te capacitar para aquilo que você vai viver. Toca em Jesus e tudo aquilo que estava em deficiência na sua vida vai ser automaticamente, instantaneamente restaurado para você viver os melhores dias da sua vida. Então que bom, Cafarnaum, cidade maravilhosa aqui, não é, lá no Brasil não é aqui, cidade maravilhosa, Cafarnaum, amém. Cidade dos milagres, ambiente de pregação, ambiente de transformação. Estamos aqui, obrigado, né, meus amados. Alguém quer falar mais alguma coisa aqui? Sim, a gente fica até a hora da volta, né, aqui. Né? Mas amém. E aí, meus irmãos, após um bate-papo muito especial. É isso, gente. Que bom, né? Que alegria a gente poder compartilhar e vivenciar tudo isso. A gente ouvir do nosso time que está lá, esse compartilhar de experiências, de reflexões. E esse finalzinho que o Bispo traz é muito importante e conecta com o nosso assunto. Atender um chamado. Atender o chamado, dizer o sim, é também um ato de obediência. E eu começo, gente, a gente falando sobre o poder da adoração, a gente destacando como Abraão ele foi obediente, né? E como essa obediência dele, ela foi um ato de adoração também, porque a gente identifica no texto que Deus ele foi muito claro com Abraão. Ele não disse, eu quero que você cante um louvor, eu quero que você agora fale em línguas, eu quero que você faça outras demonstrações. Eu só quero que você me obedeça com um sacrifício e entregue aquilo que é mais puro. E essa entrega, através da obediência, para nós, é muito forte, né? Isso também é considerado como um ato de adoração. A manifestação da obediência, ela é um ato de adoração, né? A adoração ela tem muito a ver com posicionamento. Que muitas vezes a gente teve a impressão muito errada durante muito tempo, que a adoração é um ato que eu estou fazendo ali isoladamente, né? De adorar, de só cantar um louvor, ou botar uma música, escutar uma música, mas não, a adoração é uma vida, né? A adoração é um posicionamento. Quando Deus nos chama para adoração, Ele chama para que a gente possa se posicionar. É um posicionamento que a adoração tem a ver com se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou com vontade de cantar, se eu estou alegre, se eu estou triste. Ela tem a ver com a força de vontade do nosso coração, de saber assim, não, eu preciso me posicionar em adoração. Eu gosto muito também do exemplo de Davi. Davi, antes de ser um guerreiro, era um adorador, porque todo guerreiro adora. Ele foi chamado para o exército de Saul, não foi só pelos seus dons, manifestados derrubando Golias, mas porque quando ele tocava a sua harpa, os espíritos maus do rei saíam. Então, essa adoração de Davi, ele se posicionava como um adorador em guerra,
era um guerreiro que era capaz de derrubar gigantes, de conquistar povos inimigos, de fazer coisas que precisavam ser feitas como o guerreiro que ele era, mas também na adoração contra os reinos espirituais, que eram, se um espírito estava atingindo o rei, estava atingindo o povo. Sim. Então, Davi, como adorador, ele não poderia deixar os mais fracos, aquelas pessoas que precisam de uma unção da adoração ali naquele momento. Então é muito isso, obedecer, agir, caminhar e guerrear. E como ele tinha esse discernimento, né, de não só apenas com os instrumentos, mas também com a sua expectativa, com a sua fé de que ele conseguiria vencer as batalhas. Então, Kaline, quando a gente demonstra essa fé, quando a gente mostra essa confiança no Senhor, a gente também está o adorando, porque a gente reconhece a grandeza dele, né? Exatamente. É interessante esse ponto, né, de Davi e também do próprio Abraão, né? Porque a obediência, ela gera, né, posicionamentos, e os posicionamentos, consequentemente, a nossa vida vai ser de adoração em tudo que a gente faça. E é muito interessante isso, né? Você está lá guerreando, você está lá travando uma batalha em circunstâncias, como foi dito já aqui, em momentos, e mesmo assim você, independente de tudo, está adorando. É no momento da alegria, no momento da tristeza, de você se posicionar em adoração. Porque você fecha brechas. Você se posiciona ali na retaguarda de dizer, eu estou aqui posicionado, venha o que vier. E é muito forte isso, da gente adorar exatamente em todo momento, em todo tempo, independente do que esteja acontecendo, né? E como é libertador também, né? Porque muitas vezes, quando a gente, aí sim, se tratando de cânticos, quando a gente está cantando, está louvando, a gente está fazendo isso, como o André citou, na questão de Davi, né? De tirar o que há de mal do nosso redor, e a gente se posicionando na adoração, com louvores, a gente está tratando a nossa própria alma, o nosso próprio espírito, que a gente está fortalecendo o nosso espírito. E aí a gente já ganha esperança, já ganha expectativa de que algo vai acontecer. Então é muito profético também a gente ter o discernimento dos momentos que são apropriados para adorar, Sim. Mas também entender que não existe momentos específicos. A nossa vida é um ato de adoração. Eu fico uma vez com o depoimento do Asaf Borba, né? Asaf Borba, que é um dos grandes pioneiros de adoração aqui no Brasil. Ele disse que as maiores canções dele nasceram em momentos de dor, em momentos de angústia, e onde louvar ao Senhor, nesse momento de angústia e de dor. Eu não sei se tem alguém acompanhando a gente agora que pode estar passando uma angústia muito grande, uma dor muito grande, mas se eu pudesse dizer assim, algo que é um bálsamo para a nossa alma, é adorar o Senhor. É adorar como se fosse a última vez. Adorar como não tivesse mais oportunidade de adoração. Porque a gente não pode pensar, pastor, que a adoração é mais uma adoração. Sim. Eu não posso olhar para a minha vida e dizer assim, não, eu estou adorando, é minha mais uma adoração. Não, vou cantar aqui mais um louvor. E a qualquer um, né? Vou botar uma música aqui de fundo, porque eu gosto de trabalhar ouvindo música. Não. É adorar o Senhor dizendo assim, eu quero ter esse posicionamento realmente. Daquela música entrar na minha alma. Por isso que nascia tantos salmos de Davi, né? Tantos salmos. Refrigera a minha alma. Aquilo vai fazer realmente eu me parecer mais. Porque quanto mais eu adoro, mais eu me pareço com o Senhor, né? Quanto mais eu adoro, mais eu vou entender qual é a atmosfera do céu. A atmosfera do céu é uma atmosfera de adoração, é uma atmosfera de obediência. Então, quanto mais eu adoro, mais perto do céu eu fico. Quanto mais eu adoro, mais parecido com o lugar onde eu vou estar inserido, eu vou estar mais parecido com ele, né? Então, se você quer saber como é que é o céu, adora o Senhor. Se você quer saber a atmosfera celestial, adora o Senhor. Exatamente. Você se torna parecido Isso. com o que você adora, né? Com certeza. E essa questão da atmosfera é muito forte. O senhor estava me recordando aqui de uma situação que eu tive, que foi necessário um posicionamento de adoração naquele momento para eu mover o que estava ao meu redor. Não era nem eu que estava, mas era o local que eu estava, num momento, trouxe uma atmosfera pesada. Trouxe uma atmosfera carregada. E eu percebi que aquilo era espiritual. E aí eu coloquei músicas para cantar e adorar o Senhor. E aí eu fui adorando, fui cantando. E era até um local que eu não tenho o costume de fazer isso, de colocar músicas altas, um pouco mais altas, né? E eu fiz isso, me posicionei nisso. E eu vi no final como a atmosfera tinha modificado. Então, um adorador entregue, ele modifica uma atmosfera.
ele se posiciona e ele muda o ambiente. Então, que a gente tenha essa sensibilidade de até em momentos que a gente está passando ou situações que a gente vê ou sente que é necessário um posicionamento a mais de adoração, a gente se entregue a isso. Porque a gente muda, assim, atmosferas com a nossa adoração. E até nas situações mais improváveis, nos lugares mais improváveis, né? O nosso posicionamento, a forma como a gente se porta também é um ato de adoração. Por que eu falo isso? Há alguns dias, eu não sei quando as pessoas vão ver esse episódio, mas eu precisei trabalhar no ambiente do Está Tendo a Festa da cidade, a festa junina. Então, eu precisei trabalhar e, nesse ambiente, a atmosfera ela é muito carregada, né? Nesse sentido de espíritos que estão ali, muito específicos, para funções muito específicas. E aí, o fato de estar lá trabalhando com excelência, fazendo o meu trabalho e não me deixando contaminar pelo que estava no ambiente, eu considero sim como um ato de adoração. Porque eu estive ali firme no meu propósito, no que eu tinha que fazer. A própria Bíblia nos ensina, né, como o nosso fazer com excelência, trabalhar bem, fazer, a gente está fazendo também para o Senhor. Então, quando a gente se posiciona nesses momentos também, às vezes a gente não se dá conta disso, mas linkando muito com o nosso testemunho também. A nossa vida é um testemunho. Exato. E a nossa vida é um ato de adoração por isso também. Porque a forma como a gente se porta, a forma como a gente representa o Senhor, porque nós carregamos Ele em nós, isso é muito importante da gente frisar também, nós carregamos Cristo em nós. Então, para onde a gente está levando Ele? E como é que a gente se comporta nos ambientes, sendo que Ele está dentro de nós? É uma reflexão que a gente pode fazer, né? A adoração é uma arma de guerra, né? A adoração é uma arma de guerra. É feito, o senhor falou agora há pouco aí do seu exemplo no seu trabalho. Mas a adoração, ela começa a se manifestar num ambiente de guerra. E não é a gente que está sendo atacado. A gente precisa tirar essa visão da nossa mente de dizer assim, olha, eu estou sendo atacado, eu estou sendo vítima do mal. Não. As portas do inferno não prevalecerão. Então, eu como adorador tenho que entender que é o mal que tem que saber. Olha, está chegando aqui. Ó. A gente tem na plateia hoje aqui, dos bastidores aqui de Cleide e de Ethan, essa plateia abençoada aí de adoradores. Onde ele chegar, o pessoal tem que saber. Ethan e Cleide estão chegando. E Jefferson também está ali na direção, como sempre. Tá ali os guerreiros em adoração. Quando eles chegam lá, podem dizer assim, ó, ali vem adoradores. O mal, ele não é capaz de deter uma pessoa que está adorando ao Senhor. Ele não a gente citou o exemplo de Davi, mas tem vários outros exemplos aí de Gideão. Gideão tinha um exército poderosíssimo. Teve 2 peneiras antes. Quem estava com medo e quem estava cansado. Saíram. Sobraram quem? Os adoradores. Sim. Que foram lá com trombetas. E o próprio som da trombeta, para aquele povo que estava ali, eles guerrearam entre eles. Porque o mal, ele vai guerrear entre eles quando o povo de Deus adora. As muralhas de Jericó, né? As muralhas de Jericó são adorações, demonstrações de guerra. A adoração nesse mundo, nesse sistema mudando, às vezes dominado pelo maligno, na adoração é sim uma manifestação. Sabe por quê? Porque quando é adoração é Deus falando. Às vezes, muitas vezes eu estou falando é a minha alma, ou a minha vontade, ou eu quero dar uma briga, eu quero brigar com alguém, aí sou eu falando. Quando eu estou adorando é Deus falando através de mim. Porque eu deixo de falar minhas palavras e eu falo só para o Senhor. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele governa a minha vida. Então deixa de ser André falando, se torna um adorador falando. É por isso que a gente às vezes não precisa dar resposta. Sim. Isso. A gente é atacado por algumas pessoas, em alguns momentos a gente fica, eu preciso dar resposta. Eu fico me segurando. Eu sei que tem gente que gosta de doido para dar uma resposta, principalmente os sanguíneos e coléricos. Eu sou doido para dar uma resposta. Mas você pode segurar essa resposta e dizer, quem vai falar por mim é Deus. O Espírito Santo testifica. E estar conhecido no céu é ser temido pelo inferno. Isso é muito forte. Com certeza. Então, um adorador conhecido, esse aí é um adorador. Então, o inferno teme quem adora, esse quem se posiciona, quem guerreia. Com esse nesse eu não toco. É isso. Né? E aí entra o sobrenatural, né? Porque esse exemplo que André deu foi muito bom, porque nós somos responsáveis por atrair o céu à terra. Isso. Porque nós cremos também na atmosfera profética, e nós, como os que são adoradores em espírito e em verdade, como a palavra nos ensina, que devemos ser, nós somos os responsáveis por atrair o céu à terra. Então, nós somos responsáveis por estabelecer na terra essa atmosfera sobrenatural.
E é a partir disso que milagres acontecem, que batalhas são vencidas, que curas são realizadas, porque nós somos canais direto disso. E a gente entendendo que o nosso propósito é que a adoração é um propósito de vida, então a gente entendendo que fomos criados para esse propósito, nós nos tornamos automaticamente canais diretamente dos céus para a terra. A gente reflete o que vem dos céus para a terra. A gente não está aqui de passagem. Deus não colocou a gente na terra só para estar aqui ocupando espaço. Ah, que mundo bonito, vou botar meus salvei, bonequinhos aqui. Joinha. Nós temos que fazer a nossa parte. Sim. E a nossa parte, muito disso é levar a palavra dele adiante e resplandecer a glória dele onde estivermos. Isso. Eu vou dizer um negócio aqui que parece até eu mesmo me atacando, mas não é não, viu? Deus, ele não quer crentes gordos. Mas não é no meu caso não, viu, que sou gordinho não. Deus não quer saber de crentes gordos espirituais. Só vai acumulando, né? Só vai acumulando, só vai se alimentando. Mas também, se eu quiser emagrecer também é bom. O gordinho também é bom emagrecer. Até para ter mais saúde. Mas no caso desse pessoal que é obeso espiritual, são pessoas que só se alimentam da adoração. E você pode se alimentar da adoração? Deve se alimentar da adoração. Mas essa adoração ela tem que transpor você. Um exemplo, Paulo e Silas na prisão. Perfeito. Paulo e Silas estavam presos. Eles estavam ali num ambiente onde de perseguição, de ataque, tinham apanhado, tinham sido ali chicoteados, apanhados. Só que dali eles encontraram um ambiente de adoração. Porque para o cristão, prisão se torna altar. Eles prepararam um altar ao Senhor ali de adoração, um altar entregando as melhores formas, adorando ao Senhor. E o que aconteceu? As portas se abriram, a prisão se abriu, pessoas foram tocadas, evangelizadas através da adoração. Aí é o segundo ponto, depois da adoração. A sua adoração, a nossa adoração como vida, como testemunho, atinge e alcança outras pessoas. Que de repente a adoração deles não era nem para que os muros caíssem, Sim. que as prisões se abrissem. Talvez não fosse para isso. O milagre não era esse. Eles não vão adorar aqui porque Mas a porta sim, vai abrir, né? Mas sim para alcançar a vida daquele centurião, daquele oficial que estava Sim. lá guardando eles, né? Como era o seu trabalho, mas que estava ali para mantê-los presos. E aquele homem, com certeza, ele guardava algo em seu coração que precisava. O Espírito Santo já estava direcionando a eles para que eles ministrassem a palavra para eles a partir daquele milagre. Então, a adoração, muitas vezes, ela vai ser muito específica para que a gente alcance vidas. Sim. Milagres podem acontecer ao redor, mas o propósito do Senhor pode estar em pessoas e não só em conquistas nossas. Sim. E é também a questão de você ter tanta intimidade que você, em todo local que você vai, você está adorando, né? Sim. Feito o próprio Daniel. Daniel, ele dentro de casa, ele tinha uma vida de intimidade com Deus. Então, aquilo que é exposto é só o que está interno, né? Quando eu tenho intimidade com o Senhor, quando eu busco, quando eu estou lá, me posicionando, constância com a palavra, meus devocionais em dias. Então, isso vai ser, em algum momento, externalizado, né? Paulo e Silas, era só o que eles faziam da vida, né? Então, eu acredito que aquilo ali também, a gente está aqui, mas a gente não vai deixar isso interferir naquilo que a gente já faz, que é adorar, que é louvar, né? Então, o próprio Daniel mesmo, ele tinha isso, ele orava, ele entrava na sua casa, no seu quarto e orava ao Senhor. E era uma vida de intimidade constante. E com essa intimidade que ele tinha, e com todos esses processos, abrir mão de tudo que não era de Deus, né? Porque ele abriu mão das iguarias do rei, de tudo. É justamente aquilo que já vinha sendo trabalhado nele, o interno, a intimidade com o Senhor, o estar lá presente, o orar sempre. Então, ele realmente, a sua vida ia ser externalizada daquilo que ele já vivia trabalhando no secreto. E não tinha medo de expor isso, né? E não tinha medo de expor. Isso é perfeito. Porque a gente não pode se limitar a isso. Se a gente é cristão, se a gente é um adorador, a gente se posiciona, a gente está lá, em todos os locais, todo momento. Um dia desse eu estava numa farmácia, aí eu fui pagar a minha medicação, aí eu disse, eita, Deus foi tão bom, porque a medicação que eu estou tomando tanto tá com uma promoção aqui tão boa, e Deus foi bom, viu? Aí o caixa ficou olhando assim para mim, eu disse, olha, Deus é muito bom, porque ele sabia, e eu entrei nessa farmácia, eu não ia nem entrar nessa farmácia, e eu rindo e falando, eu disse, Deus é bom, e o caixa ficou só olhando assim para mim, como se assim, oxi,
Mas é isso mesmo, com as pequenas coisas, é o simples que você vê o trabalhar de Deus, que você vê a manifestação. Exatamente. E isso é perfeito. Quando você se tem o seu secreto, tem a sua vida, onde você estiver, você vai mostrar Cristo, você vai ser respaldo do Espírito Santo em todo lugar, né? Essa submissão a Deus, né? É exatamente isso que ele está falando. Né? Exatamente. A gente ser submisso a essa missão, como Paulo e Silas foram, como Davi, todos esses exemplos que nós trouxemos, é entender que o processo que a gente passa, a gente precisa adorar. Talvez o processo está tão difícil porque eu estou adorando pouco. Não, mas por que eu estou passando isso? Porque a minha vida ficou tão difícil. Aquela história do irmão, né? Foi falar para o pastor, quando eu era do mundo não sentia nada, hoje quando eu estou na igreja, eu sinto tudo. Ele fez, né? Porque antes você estava morto e agora você está vivo, você sente. Mas a vida do cristão é uma vida viva. Sim. É uma vida que a gente vai precisar, sim, passar provações, sim, passar dores, sim, passar processos difíceis, mas a gente entender que a gente está vivendo uma missão e que a gente, como adorador, a gente tem esse processo de crescer, de ser uma pessoa melhor a cada dia. É fácil a vida de quem vive em obediência, vive em adoração? Não é. Mas é uma vida que a gente prova realmente do sobrenatural. E o que é o sobrenatural? É eu estar passando um problema em casa, estar passando um problema com filho, com esposa, às vezes um problema físico, financeiro, mas eu saber que Deus ele tem sido a resposta dos meus problemas e que aquilo que eu estou vivendo é para a glória dele. O que eu estou vivendo é para a glória de Deus. A minha vida é um canal de adoração para a glória de Deus. Entender que nós somos propriedade Isso. dele. A partir do momento que a gente tem esse discernimento, a gente ganha uma outra perspectiva de vida, de mundo, de cosmovisão. Porque é a gente dizendo, é o próprio Deus quem vai guiar a minha vida. E se Ele está guiando a minha vida, eu não tenho que temer. Isso parece loucura, parece a gente pensar que é arriscar demais, que é algo inimaginável. Mas a fé, ela precisa dar essa demonstração de que ela realmente é sobrenatural, que é uma fé exponencial, como diz o pastor Ivanildo. É uma fé que atinge outro patamar, porque a gente está se entregando, literalmente, a algo que não se vê, algo que não se toca, mas algo que a gente sente e algo que a gente vive. Então, a gente se fortalece, a gente cresce, a gente amadurece e vai enfrentando as batalhas. É justamente isso. Porque quando nós entendemos que somos propriedade de Deus, a gente entende que Ele está do nosso lado ali, enfrentando essas batalhas. Não é uma certeza que, ok, eu sou de Deus, a minha vida vai ser perfeita. Eu vou ter tudo agora, eu só vou fazer milagres, só vou receber aqui o maná todo dia. Mas não, a gente vai passar por batalha, vai ter dificuldade, vai ter doença, vai ter estresse, vai ter aperreio, mas Ele nunca vai sair do nosso lado. É entender que a nossa vida, ela realmente vai refletir as nossas cicatrizes, as nossas dores serão formas das pessoas entenderem quem Deus é. É porque imagina alguém que vive o mesmo processo que a gente, às vezes vive o mesmo problema que você vive, mas ela vai dizer, rapaz, você não perde sua alegria, você não perde a sua vontade, você não deixa de falar em Deus. Esse Deus aí, abandona esse Deus. Deixa esse teu Deus, para você dizer, não, meu Deus é fiel. A gente tem que causar cada vez mais esse espanto aí. Esse espanto das pessoas, de quererem Sim. saber por que a gente vive assim. E dizer, oxi, tá lá assim, desse jeito, tá acontecendo tudo isso. E a pessoa tá lá. Por quê? Comigo não acontece isso. É Jesus. É o famoso questão, né? O seu problema não é tão pequeno até você conhecer o maior, né? Não é tão grande até você conhecer um maior. Você entender que aquilo que você está passando realmente um processo que é muito forte. Você é propriedade de Deus. O que é propriedade? É algo que pertence a alguém. Isso. Algo que pertence a alguém. Que pertence a quem? Pertence ao Senhor. Pertence ao dono de tudo. De ninguém, não. Amostradinho em você. É você entender que tem aquela visão de Deus sobre a sua vida, que você é cuidado, que você é amado. Pronto, os pastores vão trazer, acho que semana que vem vão estar participando aqui, vão trazer os testemunhos daqueles lugares onde Jesus passou. Só que aquele lugar lá não é propriedade exclusiva dele. Isso. Aquele lugar ali é um lugar histórico, tudo. Quem é propriedade exclusiva é quem está assistindo, quem está aqui acompanhando. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Ele não dá esse título a coisas. Ele não dá esse título às coisas que ele fez. Porque nós temos a diferença de tudo que foi criado. Nós somos criados com a identidade dele, com o sopro divino. Imagem e semelhança. Imagem e semelhança, a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos a identidade, o DNA de Deus.
se fosse para fazer um exame de DNA espiritual em toda a criação, só o ser humano teria o DNA de Deus. Porque tudo foi feito pela palavra. Isso. Foi criado. Seja criado os mares, assim. seja feito a luz, a escuridão. O ser humano não. O ser humano ele fez façamos. Façamos com o nosso sopro, com a nossa identidade, com o nosso DNA. Então, não tenha baixa autoestima. Se alguém dizer a você, você é um coitadinho, não cai nessa palavrinha. Porque nós somos adoradores. E por que nós somos adoradores? Porque a nossa essência, o nosso DNA reflete essa adoração. E nós somos especiais, né? Justamente por essa atenção especial que o Senhor deu a nós. Sim. E com isso nós carregamos uma unção que vem dele. Essa unção que nós carregamos, que cada um carrega, ela vem direto do Pai. E aí, trazendo esse gancho dos lugares que Jesus passou, foi a unção que ele carregava que tornou esses lugares especiais. Isso. Que tornou esses lugares serem tão desejados, que causa tanta comoção, que causam tantas experiências espirituais para quem vai lá. Por quê? Porque ele carregava algo muito grande. Ele carregava algo que nenhum outro carregou. E ele tornou cada um desses lugares que ele pisou, deixou a sua marca ali, única. E aí ele mudou atmosferas, ele mudou ambientes, mudou realidades, mudou a humanidade. E disse que nós podemos fazer muito mais. Olha para isso. Ele vai atingir muito mais, alcançar muito mais. E essa é a ampliação da adoração, né? A ampliação da adoração, né? A gente fala muito sobre isso lá na classe de evangelho que está chegando aí, vocês dizem. Segunda-feira. Para você se programar, você está fazendo classe. Mas é você pegar a visão na adoração e expandir ela. Porque um adorador ele sempre vai querer que outras pessoas também adorem. Ele não vai se limitar. Eu não estou falando daquele irmão que você fica do seu lado que é desafinado, não. Às vezes você está lá, o seu irmão... Eu conheci mesmo um irmão uma vez de outra igreja que a gente fazia parte, que ela cantava com delay. A gente cantava uma música, era um delay duplo, né? Porque ela cantava com delay da pessoa que estava cantando em cima da plataforma e com o delay da pessoa que estava cantando do lado. Aí passava uma frase da música, então, aí ela cantava anterior. Aí a gente só olhava assim, eu acho que ela tinha uma memória diferente, né? Aí era a questão do delay da música, eu estou falando disso. Estou falando de uma adoração que vai além das canções, que também é canções, mas vai além das canções. É uma adoração que a gente inspira as pessoas. Que a gente foi chamado para inspirar. Adoradores inspiram. Adoradores, eles vão inspirar gerações, não pela sua afinação, mas pela sua vida afinada com o Senhor. Sim. Vivendo aquilo de acordo com os mandamentos do Senhor. É fácil ser obediente? Não é. Então, vou ser sincero, não é fácil ser obediente. É mais fácil ser desobediente. Adão e Eva, no paraíso, vivendo com tudo perfeito, desobedeceram. Então, mas o que faz a gente pensar diferente? O Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor. Ele nos faz nos tornarmos adoradores de excelência. Adoradores, se fosse um programa de rádio, a gente ia pedir a música agora, adorador por excelência, no final. Mas adoração com excelência, que é exatamente isso. Que é uma adoração inspiradora para as pessoas. Então, se você às vezes não alcançou alguém, é porque você às vezes também não está adorando em espírito e em verdade. Não é isso? O que muda vidas é a unção que se carrega. Então, a partir da unção que eu carrego, eu posso, sim, ajudar outras vidas a serem transformadas e também estarem carregando unções. Cada pessoa tem uma unção liberada sobre a sua vida, né? Deus é tão perfeito nisso que a cada um Ele dá. A gente partilhou, inclusive, essa semana no PGA, que cada um foi chamado para um dom específico, uma área específica. E cada um carrega a unção daquilo que ele foi chamado para ser, né? Para estar em Cristo. E isso é perfeito, porque não é não é a unção igual. Não é. Um é o profético, o outro é a atmosfera, um é o sentir, o discernir, o espírito. Mas é perfeito isso porque juntos tá lá a unção, queimando por dentro e aí externando em vida, né? O que muda vidas é a unção que se carrega. Então, a partir daquilo que Deus te deu como unção liberada sobre você, use. Amém. Não recue, use aquilo que Deus liberou sobre você como unção. Que aí a gente já entra no outro assunto, né? Reconhecendo essa unção que nós carregamos e quando nós nos propomos a fazer algo, tomamos essa iniciativa, a gente não se acomoda e faz algo, a gente está prestando esse culto exclusivo ao Senhor. Sim. A gente está adorando Ele agora com os nossos atos, agora sim com o que a gente tem a oferecer, não a Ele, mas oferecer ao mundo.
onde Ele nos colocou. Porque a unção, ela vem para nós, como a gente falou agora há pouco, para a gente poder transformar essa realidade. Então, prestar esse culto exclusivo ao Senhor é justamente a gente reconhecer isso. Ele me deu um dom, e com esse dom eu não posso desperdiçá-lo, eu não posso negligenciar esse dom. Que isso acontece muito, infelizmente. Seja de corromper o dom, de Deus te dá uma habilidade e você usa para uma coisa que não tem nada a ver com o que Ele planejou para a sua vida, ou você negligenciar, ficar protelando ali, não vou fazer isso agora, eu ainda não estou preparado, eu ainda não estou pronto. E aí o tempo vai passando e a gente perde a oportunidade de realmente ser relevante aqui na Terra. Então a gente precisa ter muita atenção a isso, né? De a gente poder prestar esse culto através daquilo que o Senhor nos deu para fazer. Eu vou dizer uma coisa que parece meio complexa, mas vocês vão entender. É aquela questão, eu quero que Deus seja meu exclusivo, mas eu não quero ser exclusivo de Deus. Porque não, na hora que eu oro, eu quero que Deus me atenda rápido, imediato e do jeito que eu quero. Mas quando é para mim ser exclusivo dele, não. Eu começo a botar desculpa. Não, é porque eu estou no processo ainda, eu estou melhorando, eu estou me tornando melhor. Sou muito novo. Sou muito novo. Ou então sou velho demais. Eu preciso casar. Não, na verdade eu preciso ter um filho primeiro. Não, eu preciso ter 2. Não, eu preciso ter um carro automático. Preciso estar num emprego melhor. Eu preciso ter uma casa com 2 quartos. Não, eu preciso ter uma casa com 3 quartos. E eu sempre vou colocando desculpas. Sempre vou, não, é meu trabalho exige demais de mim. Ah, não estou buscando em adoração em verdade porque eu estou desempregado. Ah, não, um dia que eu estiver trabalhando na minha área, eu vou adorar de verdade. Eita, não estou trabalhando muito. Então sempre vão ser desculpas. O verdadeiro adorador não tem desculpas. Ele não vai vir com desculpas e dizer, não consigo, eu não posso. Claro, todos nós temos as nossas limitações, as nossas faltas, coisas que precisamos melhorar na nossa alma e no nosso caráter, mas o adorador ele precisa ser realmente exclusivo do Senhor. Ele precisa entender, porque quando a gente fala propriedade exclusiva, a gente fala que a gente é exclusivo, que ele é o nosso único Deus, que ele é o nosso único Senhor. Parece às vezes que a gente se autopromove, mas a gente não tem que se autopromover. A gente tem que entender que tudo de bom que a gente tem vem de Deus. E tudo que a gente tem de ruim vem da gente. Esse é o grande problema. Eu lembro de uma frase do bispo que ele dizia assim. Ele dizia isso na época que era o líder de jovens da gente. Aí o bispo Eduardo dizia assim, olha, se eu faço uma coisa certa, foi Deus que fez. Se eu faço errado, fui eu mesmo. Aí ele dizia, toda vez que você fizer alguma coisa errada, foi você que fez. E toda vez que você fizer algo certo, foi Deus que fez através de você. É a gente ter essa visão que é uma parceria espiritual entre nós e o Senhor. Sim. Então eu preciso realmente ser exclusivo dele. E não ser egoísta nas minhas adorações. Aí você fala, eita André, por que egoísta? Porque muitas vezes a minha adoração e a minha exclusividade é a barganha. É de eu chegar assim para Deus e dizer, Deus, eu estou te adorando, viu? Mas veja o que eu estou precisando, viu? Não é porque eu pedi. Eu posso não dizer isso, mas estou pensando. Motivação errada na adoração. Eu estar ali, é feito aquele crente que está na prova, está lá, ó, adorando, aí vai para o PGA toda vez, não falta uma semana, vai toda semana estar no PGA, adorando ao Senhor, vivendo uma vida integral, vem passar na adoração, chega, o culto começa de 8 horas, chega de 7 horas para ficar orando, já vai para a intercessão, ora, vai no domingo também, chega cedo, vai para o colo, diz, não, estou precisando, está precisando de mim, não sei o quê, começa a se motivar, aí beleza, aí Deus dá a benção. Aí a primeira coisa que faz, começa a faltar no PGA. Aí depois, é para chegar de 8, chega de 8h30, 8h40, 50, eita, perdi a intercessão. Aí se vinha todo domingo, vem um domingo a cada mês. Aí depois começa a dizer, não, eu estou aqui, eu estou orando de casa, eu estou absorvendo de casa. Quando vê, cadê fulano na igreja? Não está mais. Mas é por quê? Porque ele era um adorador com a motivação errada. Ele era um adorador por conveniência. Quando ele estava com algum problema, ele adorava o Senhor. Quando ele estava com alguma questão resolvida, ele adorava ao Senhor. Deus não chamou a gente para ser esse tipo de adorador Nutella. Tem o Zygmunt Bauman, um filósofo, ele fala muito de sociedade líquida, amor líquido, trabalha muito sobre esse tema. Isso aí, foda. Nesse caso aí são os adoradores líquidos. Isso. Escorre logo ali, depois que recebeu a bênção, acabou, se passou, é passageiro. Rapaz, se eu fui abençoado e isso está me afastando de Deus, isso é uma maldição. Sim. Simples, não, eu estou sendo abençoado. Eu orei tanto por uma coisa, eu orei tanto, e Deus me abençoou, eu tenho que honrar o Senhor. Não é o contrário. São os adoradores realmente líquidos por conveniência, são pessoas que adoram naquele momento também, né? Eu estou adorando ao Senhor. Tem muitos reis de Israel que eram assim, né? Tanto de Israel como de Judá, se a gente for ver a história dos reis.
Eles adoravam o Senhor por um tempo, aí Deus dava a bênção, eles venciam a guerra, depois eles se corrompiam de novo. Cheio de altos e baixos, né? Quando a gente vai ver isso. esse período. Justamente por isso. Por causa das adorações líquidas. Então a gente precisa entender ter essa visão, né? Exatamente. Eu estava desde o início com o exemplo de Ana em mente. E agora encaixou com essa história. Porque Ana, ela orou ao Senhor, ela pediu ao Senhor por uma bênção, por um filho, Samuel. E ela, o que foi que ela fez? Ela apresentou ao Senhor, o entregou ao Senhor. E aí Deus foi e abençoou, né? Samuel, profeta. E aí, depois ela teve outros filhos. Mas veja, é aquela questão de conseguir o que eu pedi ao Senhor, mas eu também apresentar ao Senhor diante dele aquilo que eu consegui nele, né? Então ela apresentou e entregou. Ela pediu, orou, chorou, e aí Deus foi e concedeu aquela bênção, que foi o Samuel. E o Samuel foi um profeta. Por quê? Ela o entregou na casa do Senhor. Ela o apresentou, o entregou. Ela foi além, né? Ela foi além. E aí ela disse, eu consegui minha bênção, mas a minha bênção é sua. Você me deu. Então, volta para ti aquilo que você liberou sobre mim, né? E aí Samuel foi um dos profetas mais da época, né? Mais citados e que Deus fez maravilhas pela vida, na vida dele, né? Através da vida dele e na vida dele. E isso é perfeito. Porque não parou ali. Porque Ana depois também continuou. Teve outros filhos, né? Mas é isso, de você estar lá passando por umas circunstâncias, não é dizer, eu vou jejuar aqui por isso aqui. Mas o meu jejum tem que se pautar só no que eu estou necessitando? O meu propósito tem que se pautar. Barganha, né? Uma negociação é justamente isso, é uma barganha. Não, meu jejum tem que ser diário, tem que ser constante. Eu estou bem agora, eu vou jejuar, eu vou apresentar ao Senhor gratidão, fazer um propósito para continuar, porque é a constância que vai promover. Então, é independente. Se eu estou constante em todo o tempo, então não é o meu eu que vai ser promovido, não é o meu eu, mas é que a minha vida com Deus, em constância, vai promover Cristo através de mim. Isso é top. E às vezes a gente não tem noção da nossa responsabilidade, como nós podemos ser frutos para que gerações e gerações tenham esse reflexo da adoração. Sim. Porque a partir desse exemplo que você deu, Ana foi além, então Samuel foi gerado ali e ele se tornou um profeta e ali ele transformou a realidade de Israel naquele período, né? Isso. Então ele foi responsável por ser o grande profeta na vida de Davi, um dos grandes homens que foram registrados na história, o homem segundo o coração de Deus. Então, olha como ele impactou, inclusive na linhagem de Jesus Cristo. Exatamente. A partir disso. Então, de geração em geração, a gente vai deixando esses frutos, se a gente tem essa vida. Eu gostei muito desse exemplo, porque a gente passa despercebido. É essa a importância da gente não entender que a nossa vida ela é algo raso, ela é algo simples. A gente tem muito a fazer, a gente tem muito a oferecer. E, às vezes, parece muito complicado, mas basta a gente devolver a devoção que o Pai precisa. Reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer a grandeza do Senhor, porque, a partir disso, nós somos raízes para que mais e mais frutos venham se fortalecendo e a gente impacte gerações e gerações. Com um ato de adoração, os nossos netos e tataranetos podem ser abençoados. Aquela questão, né? Eu estava lembrando de outro exemplo aqui de pessoas que resolveram assumir responsabilidades diferentes. Chama-se Eliseu e Geazi. Eliseu olhou para Elias e disse, o profeta Elias, e disse, eu quero a porção dobrada. Ele teve a porção dobrada dele. Elias teve um momento lá com Deus, e Eliseu continuou o ministério de Elias. Só que aí veio Geazi. Geazi era o seguidor de Eliseu. Teoricamente, se ele pedisse porção dobrada, ele ia ter o dobro do dobro. Então aí ia ser a porção quadruplicada de Elias. Ia ser um Elias Prime. Era. Top ali. Se ele viesse assim, não, porque com certeza Eliseu contou para ele a história de Elias, né? Disse, olha, eu vivi isso aqui com Elias e eu pedi a porção dobrada e o Senhor vem me concedendo isso em toda a minha vida. Só que Geazi se deixou encantar com as bênçãos materiais. Quando Naamã foi ser curado e ofereceu muito dinheiro a Eliseu não quis, deu direcionamentos que Naamã precisava para ser curado, e quando Naamã saiu,
Geazi foi lá, mentiu, inventou uma história, e quando voltou, Eliseu, como homem de Deus, sabia o que tinha acontecido e disse, né? A lepra que estava em Naamã, está sobre você e a sua geração. Sua geração. Porque a partir do momento que eu escolho adorar coisas amaldiçoadas ou coisas que sejam fora do propósito de Deus, aquele dinheiro poderia ser uma bênção? Poderia, mas não era. Aquele dinheiro, aquele recurso poderia resolver os problemas financeiros de Geazi, mas não era para Geazi. Aquilo que Deus já rejeitou não é para a gente. Exatamente. Aquilo que Deus já não quer na nossa vida não é para a gente. Aquilo que Deus diz, não adore, é para não adorar. E ele não fala isso porque ele é ciumento, que a gente não vai dividir a minha adoração. Mas ele sabe que a consequência para essa nossa atitude vai ser lepra, vai ser doença, vai ser um mal para a nossa geração. E Geazi herdou porque não adorou. Enquanto um herdou a presença de Deus dobrada na vida dele, o outro ganhou dobrado a maldição de outro. Então, é feito a Bíblia, a gente falou semana passada, é bênção e maldição, mas a adoração ela sempre vai levar para o lugar da bênção. A adoração a quem? Ao nosso Deus, a exclusividade do Senhor. Adoração sem distrações, né? Isso. Geazi se distraiu com besteiras. Exatamente. Nesse contexto de geração, eu estava me recordando também que essa semana eu estava lendo Gênesis, né? Comecinho de tudo. E eu acho interessante porque a descendência de Caim, ela não aparece na descendência de Adão. A descendência de Adão vem a partir de Sete, né? Que era um só, viu? Que era um só. E a descendência dele é contada a partir... Tem lá a descendência de Caim, mas tem ela isolada, né? Porque ele perdeu. Ele perdeu a bênção, né? De continuar, né? Nesse contexto. E a descendência de Adão vem a partir de Sete. E lá tem, na tradução que eu li, tinha assim: nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Aí eu olhei e disse, eita, veja, antes disso, cadê o Senhor na vida desse povo? Né? Porque tinha Eva, tinha Adão, tudo. É um versículo, e eu disse, Senhor, nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Só que aí eu acho perfeito que depois disso, o que é que aparece depois disso? A descendência de Adão vem e a descendência de Adão traz Lameque, que foi o pai de Noé. De Lameque antes tem Matusalém. Tem Enoque. Enoque andou com Deus e foi arrebatado. E Lameque, quando teve Noé, apresentou ao Senhor e disse que esse ia ser diferente. Né? E é perfeito isso, porque, veja, teve Noé, que também é outro caso e outra situação de obediência e posicionamento também, né? De adoração ao Senhor. Porque eu estava até partilhando lá em cima que Noé, ele foi separado de tantas coisas que estavam acontecendo. Não, esse aqui vai ser separado. Porque tem lá, né? Tem traduções que diz... A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Mas por quê? Porque ele adorava o Senhor com a sua vida, né? Ele buscava o Senhor. E eu achei bem interessante isso. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. E aí, a partir disso, você vê a descendência. São pessoas que andaram com Deus. Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Aí depois vem Lameque, que gerou e liberou bênção sobre a vida de Noé. E aí Noé foi também outro que teve a sua história contada com a obediência e a partir do posicionamento em adoração ao Senhor. Que é aí, voltando até o comecinho, né? A obediência é uma adoração. Porque eu escolho obedecer, então me posiciono em adoração ao Senhor. E eu estava queimando isso aqui, eu digo, eita, mas realmente, invocar o nome do Senhor, adorar Ele, exaltar Ele, muda tudo. Muda tudo. Porque muda a história. Muda histórias, realmente. E eu achei perfeito isso. Então é isso, adore ao Senhor com integridade, com intensidade. Entenda que a sua adoração ela pode refletir nas próximas gerações, os frutos que você deixou aqui na terra. Amém. A sua adoração ela pode transformar ambientes, a sua adoração ela pode deixar a sua vida ainda mais plena, ainda mais completa. E entenda a adoração como uma ferramenta para o sobrenatural, como uma arma, como foi falado aqui. A adoração ela é uma arma, a adoração ela é um modo de viver, um modo que você carrega isso na sua vida, não só um momento ou não só em circunstâncias, é em todo o tempo. Então, que a sua vida seja um ato de adoração, que você possa resplandecer a glória do Senhor através da adoração que você concede a Ele, esse culto exclusivo ao Senhor. E tenha certeza, Ele estará sorrindo para você, estará feliz e satisfeito
da adoração que está recebendo, porque acima de tudo, Ele é fiel. Ele é fiel e Ele está conosco em todo tempo. Nós somos propriedade dEle. Glória a Deus por isso. Amém. Glorifique por isso onde você estiver, porque nós somos propriedade dEle, ninguém toca. Ninguém toca. Você é a propriedade do Senhor. Então carregue essa verdade no seu coração e adore. Adore e adore. A gente vai para o nosso Família Todo Dia, que traz um tema que vai conversar um pouco também sobre isso. Devocional do pastor Atler Moreira. Abençoe sua família com mensagens diárias de reflexão. Devocional Família Todo Dia. Textos inspirados pelo Espírito Santo e escrito por autores de todo o Brasil. Baixe agora e receba essa bênção para o seu lar. Disponível no aplicativo ICP Global e no Instagram, @ICP Caruaru. Comunicação celestial, Deuteronômio 6, do 6 ao 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. No estudo da estratégia militar é ensinado que, se você quer vencer o inimigo, corte sua comunicação. Comunicação é essencial para tudo, inclusive para um bom casamento e educação dos filhos. E aí o pastor ele traz explicações de como a comunicação ela foi importante no passar da história e nos relacionamentos pessoais, como é importante. E ele traz essa reflexão. Qual a última vez que você valorizou o momento de interação com seus familiares, visando o fortalecimento espiritual de cada um? A gente já pode falar sobre essa adoração compartilhada, né? Essa adoração em conjunto, como ela faz diferença. É necessário organizar uma agenda para combater esse mal. Particularmente, faço meu devocional pela manhã. E recentemente fui surpreendido com meu filho pedindo para participar desse momento de leitura, reflexão e oração comigo. Fiquei muito feliz e tem sido um tempo precioso para nós. Desafio você a iniciar esse movimento de comunicação celestial em seu lar. Comece hoje, isso fará toda a diferença. As Escrituras nos ensinam o valor da comunicação, dos princípios celestiais em família. Então, a comunicação celestial é também uma forma de adoração e também ela exemplifica como é importante a gente, na nossa casa, a gente já dar esse exemplo e a gente já preparar o nosso lar, preparar o nosso exército lá dentro de casa, porque é onde tudo começa, né? Se a nossa casa está bagunçada, se está desalinhada com a comunicação celestial, o que é que a gente vai ser lá fora? É o que eu falo, né? O que eu tenho falado em adoração, tenho falado em Deus na minha casa, para as pessoas que estão perto de mim. Que tem pessoa que fala de tudo, mesmo de Deus, né? Sabe de todos os assuntos, tudo, mas tem que falar de Deus, se aprofundar em Deus, buscar mais ao Senhor. E o devocional é muito importante para isso, porque você já vai ter uma mensagem para falar durante o dia. Então, fala com pessoas, não é intencionado, tudo é intencional. Sim. Então, você precisa pegar essa palavra e saber que ela precisa ser um assunto comum na sua casa. E é isso. Então, tem esse hábito de estimular a sua família para estabelecer essa comunicação celestial e cada vez mais a sua família está fortalecida em leitura da Bíblia, em oração, em jejum, enfim. Disciplinas espirituais dentro da nossa casa fazem toda a diferença para que quando a gente saia, a gente faça a diferença também. Baixe o seu devocional Família Todo Dia. Se você ainda não tem acesso, acesse familiatododia.com e aí você entra lá no site, faz o download e acessa as pastas que estão disponíveis mês a mês para que você possa desfrutar desse devocional gratuito, criado pela Igreja ICP Caruaru, idealizado, com participação de pastores, autores de todo o país, que estão conectados com esse propósito de abençoar famílias. Então faça a sua parte, use o devocional para fazer esses momentos de comunicação celestial com a sua família, que com certeza o seu lar será muito abençoado. Gente, muito obrigado. Foi muito bom a gente estar aqui mais uma vez. Produção, valeu Jefferson, Ítalo, Claudinha, muito obrigado por estarem aqui conosco. E hoje foi diferente, mas espero que você tenha sido abençoado da mesma forma, porque o Senhor esteve aqui conosco e Ele está aí com você. Então, saudações finais de vocês. Gente, muito obrigado mais uma vez. Estamos aqui em mais um podcast Fé e Mesa. Hoje a gente teve plateia ali, abençoado de Jesus. O Ítalo, o Cleiton estava aqui também. Todo o suporte aí de toda a nossa produção, que começa logo cedo. A gente já começa aqui preparando os ambientes desde de tarde. E já está tudo certo, tudo uma bênção. E você que está acompanhando aí,
tenha certeza, um adorador por excelência, se torne cada vez mais e crescendo no Senhor, e verás que a bênção irá lhe perseguir. Essa é a palavra que o Senhor diz para nós. Muito obrigada pela sua presença. Para mim foi mais uma vez uma honra estar aqui, né? Deus abençoe. Espero que esse momento tenha sido de bênção para você e também de reflexão, né? Que seja um ajuste também daquilo que precisa ser ajustado, daquilo que você precisa apresentar ao Senhor como adoração, né? E da área também que você precisa ter alguma... Me fugiu a palavra agora, mas algum direcionamento mesmo, para que venha ser constante a sua adoração ao Senhor. E é isso. Muito obrigada, pastor. Obrigada a todos que estão aqui, que nos ajudaram hoje, estão aqui conosco na nossa retaguarda. Amém. Você que esteve conosco até agora, você que resistiu, está conosco aqui assistindo nesse momento, deixa nos comentários o que foi que você aprendeu a partir desse papo que a gente teve. Traga a sua contribuição também para esse debate sobre uma vida de adoração, do poder da adoração na nossa vida. É isso. Deus abençoe e até a próxima semana. Valeu!